Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Eu sou Fábio Júnior, sou professor do Mega Impact Concursos e vamos dar início a um curso específico para o concurso do IBGE, para o cargo de recenseador. Então, se você prestar atenção aí, nós temos primeiro tópico, conjunto dos números reais, na verdade, números reais. Números reais, ele é comum em vários concursos e é um assunto lá do ensino fundamental. E acompanhado com ele, vem aí operações e problemas envolvendo os conjuntos dos números reais. Na verdade, não conjunto, mas o número real em si. Então, vamos resolver problemas de todos os tipos, beleza? O item 2, porcentagem e problemas envolvendo cálculos percentuais. Isso aí é a nossa segunda aula, tá ok? Item 3, função do primeiro grau. Item 4, grandezas diretamente e grandezas inversamente proporcionais. Item 5, resolução de equação de segundo grau, quando eu falo lá de Bhaskara, menos b mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Então, isso aí é o nosso quinto tópico. Nosso sexto tópico, unidade de medidas, todas aquelas unidades de medidas, peso, comprimento, capacidade, tempo, massa, enfim, temperatura, todas as unidades de medidas, tá ok? Ele deixou bem aberto aqui. 7. Problemas envolvendo o cálculo de área e perímetro de figura plana e volume. Tranquilo, até aí tá muito top. Dá para você gabaritar essa prova. Então, 8. Leitura de mapas e planta baixas. Como é que a gente vai ver isso? Acompanhe nossa aula, certo? 9. Localização e movimentação utilizando mapas e plantas baixas. E 10. Leitura e interpretação de tabela de gráfico, que é muito importante para o IBGE, certo? Então, pessoal, vamos dar início aqui a esse curso. Você que está nos assistindo aí, vamos resolver questões, vamos resolver todos os tópicos do curso, e você encontra nosso curso completo no site que vai aparecer aqui embaixo, www.megaimpactoconcursos.com.br. Vamos voltar aqui para a aula e vamos para o primeiro tópico agora, para o cargo de recenseador do concurso do IBGE, para a prova de matemática. Então, no primeiro tópico, ele pede números reais. Opa, professor, e por que o senhor colocou aí os números naturais, e enfim, porque você colocou aí essa bexiga dessa bola aí que eu não estou entendendo nada? Esse conjunto aí que eu não estou entendendo nada. Calma. Para você entender o todo, você precisa entender cada parte que compõe esse todo. Para você entender um conjunto, você precisa entender todos os subconjuntos que formam esse conjunto. Então, para a gente começar, vamos falar dos números naturais. E eu tenho uma dica para você saber quais são os números naturais. Lembra quando você estava lá no ensino básico, lá no início de sua história, você começou a estudar lá no jardim, certo? A gente falava em 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O zero também incluso. Quando a criança chegava em casa e dizia papai, mamãe, irmão, primo, enfim, aprendi de 1 até 10, de 10 a 20. Então esses são os números naturais que a gente aprende, os primeiros números que a gente aprende. Então começa a contar de 0 ao infinito positivo. 0, 1, 2, 3, 4, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 1 bilhão, trilhão, enfim. De 0 até o infinito positivo são os números naturais. Tá ok? Que quando tem a simbologia dos números naturais, que é a letra N, acompanhada de um asterisco, eu posso falar que esse asterisco exclui o zero. Quando tiver N, é de 0 ao infinito. Quando tiver N asterisco, é de 1 ao infinito.
O asterisco serve só para dar uma tapa no zero, tirar ele dali e resolver a parada. Tranquilo? Você pode olhar aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim. E n com asterisco exclui o zero. Só isso. Então eu posso dizer que n asterisco é um subconjunto de n. Por quê? Todos os números que compõem ali no n asterisco estão lá dentro do n. Beleza? Seu menor número. O menor número dos números naturais é o número 0. E quando tiver com asterisco é o número 1. Há números naturais até o infinito. A partir de qualquer número natural, basta adicionar 1 que você sabe qual é o seu número sucessor. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Então sempre vai ser assim. Você vai saber quem é o sucessor. Tá ok? E para relacionar os elementos do conjunto, usamos a relação pertinência dos conjuntos simbólicos. Por exemplo, a gente tem aqui pertence e não pertence. Quando eu falo 1 pertence ao conjunto dos números numéricos, sim. O 0 pertence ao conjunto dos números numéricos, asterisco, não. E essa relação de pertence e não pertence é só isso. Um elemento pertence ou não pertence a tal conjunto. Um elemento pertence ou não pertence a tal conjunto. Você vai entender isso quando eu vou colocar aqui uma tabela de simbologias para você decorar e saber também o que significa cada um deles. Vamos ver alguns exemplos aqui. O número 2. Pertence ou não pertence ao conjunto dos números naturais? Então, olha, lembra que eu falei? 0 ao infinito. 2 faz parte? Faz. Então, pertence. O 8 pertence ou não pertence? O 8 pertence também. O 2,5 pertence? Não. Quando eu falo do 0 ao infinito, são os inteiros positivos. Tá ok? Então, aqui não pertence. 8,9 não pertence. Menos 3 não pertence. Professor, menos 3 é inteiro, certo? Mas o menos 3, por ser negativo, ele vai estar dentro de outro conjunto que vamos ver a seguir. O 10 pertence. Então entenda. Do 0 ao infinito positivo pertence. Só os inteiros. 10 sobre 3 não pertence, não. Tá ok? Aí a gente fala agora dos números inteiros. É basicamente parecido com os números reais. Deixa eu mudar a cor aqui para explicar. Aqui, ó, nós temos esse conjunto e nós temos esse conjunto. Tá certo? Aqui são os naturais e aqui são os inteiros. Então, posso falar que o conjunto dos números inteiros contém dentro dele o conjunto dos números naturais. Certo? Como assim? Eu não entendi, foi nada. Vamos olhar aqui essa linha. O conjunto dos números inteiros, para começar, ele é representado pela letra Z. E quando eu tiver Z asterisco, já sei que, isso mesmo, exclui o 0. Arrebenta aí. Aqui para cá, eu digo que são os números naturais. E quando eu falo de tudo, eu digo que são os conjuntos dos inteiros. Menos infinito ao mais infinito, incluindo o 0. Quando tiver asterisco, exclui o 0. Então, os números inteiros são todos os números inteiros de menos infinito a mais infinito. Menos 200, inteiro. Menos 10, inteiro. Menos 1 bilhão, inteiro. 1 trilhão, 1 milhão, 2, 3, 4, inteiro. 0, inteiro. Ok? Então, é bem tranquilo. Os números nas retas numéricas são dispostos em relação ao 0. Assim, o número positivo fica para o lado direito e o número negativo fica para o lado esquerdo. Isso aí é chuchu beleza. Tá ok? Vale destacar alguns detalhes aqui do conjunto dos números inteiros. Quais são?
o Z asterisco, que você já sabe que exclui o zero, tá ok? O Z positivo, que envolve todos os números positivos do conjunto. Como assim, professor? Quando eu tiver Z positivo, eu digo que são todos os números inteiros positivos. Então, exclui os números negativos. Quando eu tiver Z negativo, são todos os números inteiros negativos. Então, exclui os números positivos. Ah, então eu posso dizer que Z asterisco é igual a meu N. Z mais, desculpa. Z mais é igual a meu N. Beleza. Então, se eu tiver Z asterisco mais, são todos os números positivos menos o zero. Z asterisco menos, são todos os números negativos menos o zero. Até aí, tranquilo. Simetria dos números inteiros. Quando eu tiver menos 5, ele é simétrico, oposto ao mais 5. Como assim? Calma. Todo número inteiro tem seu oposto ou simétrico n. O oposto de menos 5 é 5. Até aí, tá tranquilo. Tranquilo. Não é isso? Vamos ver esses exemplos. 2 pertence ao conjunto dos números inteiros. Pertence. 8 pertence. Pertence. 8,9 pertence. Não, criatura. Eu disse a tu que são só os números inteiros. 8,9 não é um número inteiro. 2,5 não é um número inteiro. Então, eles não pertencem. Tranquilo? 8 pertence, sim. Menos 10 pertence, sim. Então, o negócio é você treinar. Treine. Agora a gente vai falar dos conjuntos dos números racionais e também dos conjuntos dos números irracionais. Então, vamos ver aqui. Vê só. A gente já falou desse grupo. Já falamos desse grupo. E agora vamos falar desse. E desse aqui também. Então, pode ver que as coisas aqui estão tomando forma. Lembra aquela figura que você viu? Você disse, o que é isso? Essa figura aqui. Pronto. Ela começa a ser desenhada de forma que dá para você entender. Quando eu falo que aqui é o N, aqui é o Z, aqui é o Q e aqui é o I. O que é Q, professor? São os racionais. Racionais são todos os números que a gente consegue obter seu resultado. O nome já está dizendo, racionais. Eu sei, ele tem resultado. Tá ok? E conjunto dos números irracionais é aquele que a gente vai ter um infinito número e não consegue achar seu resultado. Vamos ver. Vê só, menos 9 é irracional, é racional, sim. Menos 1, menos 8,5, 3 sobre 4, 0. São todos os números que são irracionais. E quando eu tiver Q asterisco, você sabe que vai excluir o zero. Tá ok? Quando eu tiver os números irracionais, são todos os números que eu não consigo encontrar o resultado dele. Ora, tem alguns números, e isso, qual é o número que eu não consigo encontrar o resultado? Raiz de 2. Se eu falar que eu tenho raiz de 2, se você for tentar calcular a raiz de 2, você vai ver que vai dar muito número, você nunca consegue chegar no resultado. Raiz de 3, o número de π, a raiz quadrada de números primos, são todos irracionais, certo? Então, os irracionais, pessoal, vê só, deixa eu apagar isso aqui, que eu vou te explicar melhor. Eu tenho essa bolinha, eu tenho esse conjunto, eu tenho esse conjunto, e esse é fora. Desculpa, estava dentro. Tá ok? Aqui é o N,
aqui é o Z, aqui é o Q e aqui é o I. Então, porque vê só, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros, e o conjunto dos números inteiros contém dentro do conjunto dos números racionais, e o conjunto dos números irracionais não contém lá nos racionais não. Você pode prestar atenção aqui que eles não se misturam. Os dois conjuntos aí não se misturam. Eu sei que N é um subconjunto de Q, Z é um subconjunto de Q, N é um subconjunto de Z, e I não é subconjunto nem conjunto de nada ali. Por quê? Você vai entender no próximo slide. Tá aí. Quando eu falo nos números reais. Os números reais são todos os números positivos, negativos, quebrado, sem estar quebrado, fracionado, enfim. Os números reais são todos os números que você conhece, ou até não conhece. Ah, e como eu posso definir? Os números reais os números inteiros. Melhor, os números reais são os números racionais e são os números irracionais. Como assim, professor? Se você olhar aqui, naquele desenho horrível que eu fiz no slide passado, ele está melhor desenhado aqui. Lógico. Aqui foram máquinas, né? Aqui foi fácil. Eu fiz uma bolinha e estava pronto. Quando é na mão, é difícil. Tranquilo? Mas eu tenho aqui, ó, os números naturais, eu tenho os números inteiros, tenho os números os racionais. Se você prestar atenção aqui, os irracionais, ele não se mistura com os racionais. Tá ok? Então, posso dizer que esse conjunto, com esse conjunto, forma esse aqui. Então, os números reais são todos os números. Dentro dele está os irracionais, os racionais, que dentro dos racionais está os inteiros, dentro dos inteiros tem os naturais. Tranquilo? Todo número real é racional ou irracional, ou ele é um ou outro. Se ele for racional, ele pode ser inteiro ou pode ser só natural. E aqui, deixa eu até mudar aqui, são as simbologias que você precisa decorar, porque isso é muito perguntado nas questões. Quando um elemento pertence ou não pertence ao conjunto? Lembra quando eu falei, o 1 pertence ao conjunto dos números naturais? Sim, óbvio. O 1 pertence. O 0 pertence ao conjunto dos números naturais com asterisco? Não. Está contido, não está contido e contém. O conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto dos números inteiros? Sim. O conjunto dos números irracionais está contido no conjunto dos números racionais? Não, não está contido. Não está contigo. Certo? Aí você vem, contém, não contém, tal que, implica, se somente se, existe ou não existe, para todo A, conjunto vazio e a nomenclatura dos conjuntos. Pessoal, isso aqui você tem que decorar. Isso aqui você vai entender mais ou menos o que é cada coisa aqui. Pertence, não pertence, está contido, não está contido, contém. E você vai ter que decorar aqui. Se eu for passar isso aqui para você, a gente vai perder muito tempo. Então você pega aí na sua casa e decora cada símbolo desse, para quando você ver o símbolo que você vai ver aqui nas questões, você já matar a questão aí de boa. Tá ok? Aqui tem algumas coisas que eu quero passar para vocês. Números, numeral, número e algarismo. Número é a ideia de quantidade que vem à mente, certo? Numeral é toda a representação de um número. Então isso aqui é fácil. Eu botei aqui, eu coloquei aqui apenas para você saber.
uns detalhezinhos, umas regras bestas, que eu vou dizer. Numeral cardinal é a quantidade, 1, 2, 3 mil, 10 mil, 100 mil. Numerais ordinais, ordem, preste atenção, ordinal, ordem, ordinal, ordem. Então, numeral ordinal já está falando, é a ordem de cada coisa. Primeiro, segundo, décimo, tá ok? Multiplicativos, é quando a gente diz o dobro, o triplo, o quíntuplo, o sexto, e assim sucessivamente. É só isso. Numeral coletivo, dezena, centena, década, dúzia. Faz parte você decorar isso aí para facilitar a sua prova. Fracionado, meio, dozeavos, um terço e assim sucessivamente. Aqui são as simbologias, aqui são os algoritmos romanos e aqui os índios árabes que usamos. E vamos resolver aqui umas questões. É como eu digo, a gente estuda e treina, estuda e pratica. Beleza? Primeira questão aqui. Considere os seguintes numerais, os seguintes números reais. X é igual a raiz de 2, Y é igual a 50 sobre 21, Z é igual a 2,5 e W é igual a raiz de 5 sobre 2. Se esses números forem colocados em ordem crescente, qual número ocupará a penúltima posição? Veja só, se esses números forem colocados na ordem crescente, qual deles ocupará a penúltima posição? A gente tem que identificar qual é maior e colocar na ordem. Última posição, penúltima posição, mas ele quer aí na ordem crescente. O que é ordem crescente? Do menor para o maior. Então, ordem crescente, está crescendo. Então, o primeiro é o menor, o último é o maior. Beleza? Raiz de 2. Ah, professor, quem é a raiz de 2? Sei lá. A gente sabe que raiz de 2 é um número irracional. Mas tem alguns macetes que a gente vai se aproximando. Quem é a raiz de 1? 1. Quem é raiz de 4? 2. Então, raiz de 2 está nesse meio aqui, entre 1 e 2. Não é isso? Ah, 1,5. 1,5 vezes 1,5, você multiplica 1,5 vezes 1,5, dá 2,25. 2,25 passou de 2, passou. Então, é menos que 1,5. A gente bota 1,4. 1,4 vezes 1,4 dá 1,96, né? 1,4. Vamos lá. Vamos tirar a prova aqui. 1,96, é isso mesmo. 1,96. Então, já se aproximou bastante. Então, deve ser 1,40 e alguma coisa. Tranquilo? Então, a gente já se aproximou aí da raiz de 2. Que é 1,414. Então, fez da derrota. Quatro. Tranquilo? 5 sobre 21. Ô criatura. 50 quer dizer, sobre 21. Vai dividir, poxa, vai dividir, ó. Olha. Se tu não sabe, vai ter que aprender. 50 dividido por 21. Não é possível que tu não saiba, né? Que aqui é 2, dá 40. E 2, desce o 8, desce 0. Vem pra cá, coloca o 3 aqui. Sobra 17. Bota o 0. Vem o 8. E assim vai. Então aqui é mais ou menos 2,380 alguma coisa. Tranquilo? Então, já comecei a identificar.
O 2,5 permanece. E o raiz de 5 sobre 2. Você quer raiz de 5? Não. Você quer raiz de 4? Sei. Você quer raiz de 6? Não. Quem é o próximo? Raiz de 9. Então, raiz de 5 está entre 2 e 3. Mesma coisa. Aí, 5 raiz dá 2,23. 2,23. Tranquilo? Mas aí está dizendo o quê? Sobre 2. Sobre 2. Dá 1,118, eu acho. Tranquilo? Então, já conseguimos identificar os números. Agora ele quer na ordem crescente. O primeiro, o mais baixo, é o 1,118. O segundo, 1,414. O terceiro, 2,380. Quarto, 2,5. Ele quer o penúltimo. O último é esse. O penúltimo é esse. Por quê? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Na ordem crescente. Beleza? 2,38. Desculpa. Quem é 2,38? Y. Gabarito B. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tranquilo. Vamos para a próxima. Aí, gabarito B, corre para o abraço. Próxima questão. Considere os dados W, X, Y e Z. É incorreto afirmar que... Presta atenção no que ele pede. Ele pediu correto? Não. Ele está pedindo a incorreta. Se ele está pedindo a incorreta, não se afoba não. Tá certo? Y subtraído de Z é igual a 7,21. Sei lá. Vamos fazer aqui. Quem é Y? Olha. Quem é Y? Certo? Y é igual a 2 vezes 3,4 mais 2,1. Deixa eu te ensinar um negócio, um macetezinho. Primeiro tu resolve a multiplicação. Já era para tu saber disso. Já era para tu chegar aqui sabendo disso. Primeiro multiplicação, divisão, depois soma e subtração. Tranquilo? Deixa eu mudar a cor da caneta para facilitar. 2 vezes 3,4 dá 6,8 mais 2,1. Ah, professor, não sei. Pelo amor de Deus, né? E dá 8,9. 8,9 é igual a Y, menos 1,3 ao quadrado. 1,3 vezes 1,3. Isso aqui é igual a 1,69. Quando eu subtraio, dá exatamente 7,21. Correta. Tranquilo? Então, é a letra A? Não. Preste atenção que ele está pedindo a incorreta. Eu não vou falar de novo não, viu? Tu vai se ferrar se não prestar atenção. Letra B. W é maior do que Y. W, quem é W? Deixa eu apagar aqui para tu ver melhor. W, 7,555. Quem é Y? 8,9. W é maior que Y. Isso aqui está certo? Não. W é menor que Y. Gabarito. E fechou. Tranquilo? Vamos para a próxima. Olha aí, gabarito B. Gabarito B aqui, corre para o abraço. Essa aqui eu coloquei para você marcar verdadeiro e falso. Deixa eu te dizer uma maciota bem bacana aí para tu resolver essa questão. Faz o seguinte. Tu lembra disso aqui?
Aquele desenho que a gente fez lá. Desenha ele aqui. N, Z, Q, I e R. Tranquilo. Naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Todo número natural, olha aqui onde está o número natural. É um número inteiro. Lógico. Todo número natural está dentro dos números inteiros. Verdade. Segundo, todo número inteiro é natural. Olha, esse número que está aqui, ele está aqui? Não. Todo N é Z, mas nem todo Z é N. Falso. Todo número inteiro é racional. Olha, todo número inteiro, essa bola todinha aqui. Está dentro do racional, certo? Todo número irracional é racional, irracional, ele é racional, não. Dá para entender? Vê só. Não sei se eu estou em um rato, você volta um pouquinho aí. Todo N é Z, mas nem todo Z é N. Todo Z é Q, mas nem todo Q é Z. Então, todo irracional é Q? Não. Olha aqui, ó. Eles não estão juntos. Eles não estão juntos. Estão separados. Então, nenhum número irracional é número racional. Agora, todo número inteiro é real. Então, todo número inteiro aqui, ó, tá aqui dentro dessa bola. Tá assim, lógico. Então, aqui é verdadeiro. E todo número que você conhece é um número real? Verdadeiro. Então, gabarito, V, F, V, F, VV. Vamos lá? V, F, V, F, VV. Fechou. Chorou. E é isso aqui.